Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez reunidos para escutar o Evangelho sugerido para hoje, que é o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração. A verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhe respondeu: Por que violais vós outro o mandamento que Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre. Nem assista ao seu pai ou à sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram aos seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabas de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos, e se um cego conduz outro, cai ambos no fosso. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20. Que assim seja, caríssimos irmãos. O Evangelho sempre nos mostra o caminho, sempre nos torna melhor, sempre nos amola. Por isso, caríssimos irmãos, não devemos ficar longe dele nenhum dia. Que fiquem todos com a paz de Jesus. Até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Jones Calisto. Hoje vamos falar do início do Espiritismo, mas é preciso entrar um pouco antes na história para que a gente possa entender que houve uma preparação para o nascimento do Espiritismo na Terra. Vamos falar sobre o Espiritismo porque a gente precisa rememorar essa história da humanidade, já que sempre houve fenômenos espirituais. E definiu-se como marco inicial do Espiritismo a data de 18 de abril de 1857, da primeira edição, da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Antes do que foi definido por José Herculano Pires na obra História do Espiritismo como a invasão organizada dos espíritos, a nossa história é pontuada pela presença de médiuns de marcantes faculdades, que certamente prepararam o terreno para a manifestação ostensiva que culminou no nascimento do Espiritismo. Podemos defini-los como os antecessores. O primeiro nome que destacamos é o de Emanuel Swedenborg, nascido em Estocolmo, na Suécia, em 29 de janeiro de 1688. Foi polímata, ou seja, conhecia e estudava várias ciências. Já era cientista, filósofo, inventor respeitado quando a faculdade da clarividência manifestou-se de maneira rápida e inesperada. Mesmo que as visões espirituais fossem comuns a Swedenborg, desde a sua infância, numa noite de abril de 1743, tendo uma visão de um homem radiante, que antedenominou-se como Deus e disse-lhe ter escolhido para trazer revelações sobre as sagradas escrituras aos homens. O próprio Swedenborg relata que desde então
os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para ver o céu e o mundo dos espíritos e os infernos. Eu encontrei por toda a parte várias pessoas conhecidas, algumas falecidas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia renunciei a todas as ocupações mundanas para trabalhar exclusivamente nas coisas espirituais, para me submeter à ordem que eu havia recebido. Isso está na Revista Espírita de 1859. Seus relatos espirituais influenciaram vários pensadores, como Honoré de Balzac e Charles Baudelaire, e apesar de muitas vezes descrever em minúcias o mundo espiritual, deu-lhe uma interpretação equivocada, o que mais tarde admite em comunicação a Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e publicada no mês de novembro de 1859 na Revista Espírita. Tudo isso, porém, não lhe tira o mérito de médium de vigorosa faculdade. O primeiro de todos os homens modernos que descreveram o processo da morte e do mundo do além, que não se baseia no vago estático e nas visões impossíveis das velhas igrejas, como descreve Arthur Conan Doyle em História do Espiritismo. Emanuel Swedenborg desencarna em Londres em 29 de março de 1772. Dentre outros nomes que podemos citar, está primeiramente o ministro da Igreja Escocesa Presbiteriana, Edward Vine. Dotado de uma grande eloquência, seus sermões reuniam um grande número de seguidores em uma igreja presbiteriana em Regent Square, em Londres. Em 1831, pregando o que seria a segunda vinda do Senhor, os seguidores de Irvine acreditavam que haveriam sinais que assinalariam o fim dos tempos. Isso inclui ruidosas manifestações espirituais, a xenoglossia e profecias. Por conta desses acontecimentos, Irvine foi afastado de seu ministério em Regent Square e seus seguidores, em torno de 600 pessoas, fundaram a Igreja Católica Apostólica em 1833. Edward Vine foi finalmente deposto como ministro da Igreja Escocesa, vindo a desencarnar no ano seguinte. Conhecido como o profeta da nova revelação, o médium americano Andrew Jackson Davis, nascido em uma família de escassos recursos financeiros, criado em uma típica província rural de Nova York, começou a manifestar clarividência e clareaudiência tão logo saiu da infância. Jovem, classificado como rude, fraco de corpo, pobre de mente, quando magnetizado, diagnosticava doenças, pois o corpo humano tornava-se translúcido como vidro para ele. Também hipnotizado, emancipava-se espiritualmente, trazendo notícias de locais distantes. Num desses desdobramentos, Davis encontra-se com os espíritos de Swedenborg e do médico e filósofo Cláudio Galeno, que lhe revelam serem seus mentores. Quando em transe, falava línguas que desconhecia, demonstrando ainda conhecimentos que nunca teria oportunidade de estudar quando encarnado, debatendo sobre temas eruditos com estudiosos da época. Escreveu vários livros que recebeu no intercâmbio com os espíritos, que reuniu na obra Filosofia Harmônica. Ainda prevê a criação do automóvel, da máquina de escrever, do avião e muitas coisas. Digno de nota foi o acontecimento da madrugada do dia 31 de março de 1848, quando Davis registrou: "Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte dizer: Irmão, um bom trabalho foi começado. Olhai, surgiu uma demonstração viva." O espírito se referia ao início do episódio de Hadesville com a família Fox. Em dezembro de 1847, a família de fazendeiros Fox, composta pelo pai, mãe e duas filhas, Margarete, de 14 anos, e Catherine, de 11 anos, mudou-se para uma pequena casa no vilarejo rural de Hadesville, no interior, no estado de Nova York. Conta-se que a casinha já tinha fama de mal assombrada e no mês de março de 1848, ruídos noturnos estranhos começaram a irromper a casa. Eram golpes fortes e surtos no teto, pancadas sonoras nas portas e nas paredes, às vezes baques violentos o suficiente para sacolejar cabeceiras e mesas. Na noite de 31 de março de 1848, logo após a família deitar-se, os sons habituais tornaram-se mais altos e continuados.
Visto que a família já há algum tempo não dormia com os barulhos, Catarina ou Kate desafiou a força invisível a repetir os sons que fazia ao estalar os dedos e batendo palmas, dizendo: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. Logo após, ouvia-se em resposta a quantidade de batidas correspondente ao número de palmas de Kate e a mãe. Também chamada Margaret, começava então a fazer perguntas à entidade que lhe responde exatamente. Logo a vizinhança também estava na casinha a fazer perguntas, prontamente respondida pelo espírito que mais tarde revela-se como Charles Rosner, um mascate que havia sido assassinado por antigos inquilinos da casa e enterrado no porão. Desde que as manifestações repetiram noites a fio, comissões de investigação foram constituídas, primeiramente composta pelos moradores locais e posteriormente formada por homens notáveis da comunidade. Com o passar do tempo e com as pancadas acompanhando Maggie e Kate onde elas iam, a irmã mais velha das duas, Leia, juntou-se ao grupo, revelando-se também médium. Sir Arthur Conan Doyle relata que as manifestações estenderam-se a outras famílias e grupos e acabaram se formando. Era como uma nuvem psíquica descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis, ele dizia. Desde o início das manifestações, um método de respostas com o alfabeto já havia sido adotado para a comunicação com os espíritos, mas foi Isaac Post que acabou por aperfeiçoá-lo. As manifestações que se iniciaram naquela casinha modesta deram origem ao moderno espiritualismo, como o movimento ficou conhecido nos Estados Unidos. Como uma nuvem psíquica se espalhando, a sociedade americana começou a presenciar, além dos raps, o fenômeno da table moving, as mesas girantes, que foi proposto pelos próprios espíritos. Bastava simplesmente que se colocassem ao redor da mesa, em cima da qual se poriam as mãos. Levantando um dos seus pés, a mesa daria, enquanto recitava o alfabeto, uma pancada toda vez que fosse proferida essa letra e que servisse ao espírito para formar as palavras. Existe um livro chamado As Mesas Girantes e o Espiritismo. Muito legal para vocês consultarem. A mesa movia-se em todos os sentidos, além de elevar-se e flutuar no ar. O fenômeno alastrou-se pelos Estados Unidos, apareceram inúmeros médios que igualmente começavam a psicografar e trazer mensagens psicofônicas também. No ano de 1852, alguns médiuns americanos chegaram à Escócia levando a novidade às paragens europeias. As manifestações projetam-se por toda a Inglaterra. No ano seguinte, em 1853, elas já se encontravam na Alemanha, aportando também na França. Bom, com a novidade chegando na França, as mesas girantes e falantes ganhavam a Europa, trazendo um novo passatempo de salão. Charges eram publicadas nos jornais, levantando um ar brincalhão até mesmo desse fenômeno. Seguidores do magnetismo começaram a estudar os fenômenos, crendo que tudo não passava de atuação do fluido magnético. E é nesse clima que então o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, homem sério, de notável inteligência, racional, magnetizador, educador respeitado e discípulo do suíço Johann Heinrich Pestalozzi, ouve falar das mesas girantes. Corria o ano de 1854 e o professor Rivail encontra um colega magnetizador, o Sr. Fortier, que lhe conta sobre algumas manifestações. Algum tempo depois, o Sr. Fortier diz ao professor que as mesas não só se moviam, mas também falavam. Rivail, cético, responde: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para nos fazer dormir. Isso está em Obras Póstumas. Em 1855, o professor encontra
com o Sr. Carlotti, amigo de longa data, que lhe descreve entusiasmado a intervenção dos espíritos nas mesas falantes e vaticina: um dia o Senhor será dos nossos, também na Obras Póstumas. Depois de um mês desse encontro, convidado a uma sessão na casa da senhora Plain-Maison, Rivail presencia pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam. Assiste ainda, na ocasião, a manifestação de escrita mediúnica obtida com aquele cesto. Atestando tudo com os próprios olhos, conclui: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Observando, estudando, comparando respostas de vários espíritos a uma mesma questão, o professor Rivail chega à codificação do espiritismo quando adota o nome de Allan Kardec, nome de uma anterior encarnação quando era druida. Começava a se cumprir a palavra espiritual nas manifestações americanas de que a finalidade delas era conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma. A doutrina espírita é revelada através das seguintes obras publicadas por Allan Kardec. Em 18 de 4 de 1857, sai a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Depois, em 1º de janeiro de 1858, inicia-se a publicação da Revista Espírita, que vai de 1858 até 1869. Em 1859, O que é o Espiritismo? Em 1861, O Livro dos Médiuns. Em 1864, a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, O Céu e o Inferno. Em 1868, A Gênese, Os Milagres e as Predições. Em 1869, Iniciação Espírita. E já em 1890, então, Obras Póstumas, que são escritos e estudos inéditos de Kardec, com as anotações sobre os bastidores da criação da doutrina, que auxiliam muito a sua compreensão e foram publicados pelos seus amigos, pelos amigos do codificador, após o seu desencarne. É muito importante estudarmos a história para entendermos os diversos fatores que nos ajudam a seguir nos aperfeiçoando. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, de seguir o nosso canal. E um grande abraço a todos e até a próxima. Boa noite, meus irmãos de caminhada, mais uma vez, nessa noite de paz, noite de oração, noite de pedidos, de arrependimentos. Estamos aqui, todos imbuídos da mesma energia, dos mesmos desejos. Mas hoje, meus irmãos, vamos reservá-la para agradecer. Vamos reservá-la para agradecimentos. Vamos nos concentrar, fechar nossos olhinhos, né? Deixar que o amor tome conta do nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto e dar, e pedir, e agradecer ao nosso Pai amado, agradecer por mais esse dia, por mais essa semana, pela saúde nossa, da nossa família, dos nossos amigos, agradecer a bondade do Pai de nos dar a oportunidade todos os dias de trilharmos o nosso caminho, de passarmos com paz e amor essa caminhada terrena. E a Ti eu te peço, Senhor meu Deus, que Tu ilumine o caminho desses Teus filhos, que Tu ilumine, Pai, os seus pensamentos, dê a eles força para continuar sua caminhada,
que eles possam passar, Pai, todas as suas provas nessa caminhada terrena com sabedoria, com alegria, com fé, esperança e amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Fiquem em paz, meus irmãos. Que assim seja.